Na igreja, temos aprendido que é marca da igreja. A igreja vive no sobrenatural. Ainda que existam os conflitos teológicos, que uns acreditam em cura, outros não acreditam em cura, acreditam em libertação de oprimidos, de demoniados, outros creem no poder de ressurreição, outros não creem, e fica nesse complicado e emaranhado teológico. Eu digo uma coisa para você: vai para a palavra de Deus, segue o modelo de Jesus Cristo, porque Ele é o modelo de ministerial, Ele é o modelo de vida cristã, que você vai entender claramente como que Jesus exerceu o seu ministério e como Ele ensinou a igreja a caminhar. Nós lemos no capítulo 1 de Marcos. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia novamente, por favor, alguém ali nos ajude. Marcos capítulo 1, nós lemos esse texto da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. Marcos capítulo 1, versículo 10 e 11. Eu não vou ler todo o capítulo que eu li semana passada, mas 10 e 11 nos chamou a atenção. Quando lemos assim, todos estão com as Bíblias abertas. Quando diz assim, do batismo de Jesus: logo ao sair da água, o que aconteceu? Vi os céus rasgarem-se, e o que mais? E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi o que? Uma voz dos céus que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Nós começamos semana passada dizendo: o sobrenatural nós podemos ver, o sobrenatural nós podemos ouvir. Repete-se comigo: sobrenatural nós podemos ver e ouvir Deus. Pastor, como que é isso? Claro, gente. Você imagina, quando nós lemos esse texto, nós falamos um pouco mais do que isso que eu estou dando essa introdução. Nós falamos das expectativas de João Batista na chegada do Messias. Nós falamos que ficamos imaginando Jesus entrando naquela fila e João Batista batendo o olho dele, dizendo: caramba, está vindo, é aquele é o Messias. E a gente sabe toda a história, que ele não queria batizar Jesus, ficou aquele diálogo: como que eu vou batizar o Senhor? Ele diz: não, eu quero ser batizado. E vocês imaginem a cena, aquela multidão de pessoas ali, e naquele momento, ao sair das águas, ele viu, todos viram os céus se rasgar. E o que nós tivemos conversando semana passada sobre isso, é que esses céus nunca mais se fecharam. Nunca mais. Eu entendo claramente, através da palavra de Deus, que seria impossível nós dizermos que os céus se fecharam, porque ninguém pode fechar os céus. Quem pode fechar os céus? O próprio apóstolo Pedro, numa instrução de Jesus falou para ele: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Gente, quanto mais contra os céus. Ninguém pode fechar os céus. E esses céus estão abertos. E ele viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba. Então ele ouviu uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a quem eu amo, a quem eu desejo, a quem eu quero. Queridos, então, quando falamos de uma obra sobrenatural, eu começo a entender que essa obra se inicia dessa maneira. Se temos um momento na história bíblica, se temos um momento na palavra de Deus, onde podemos, não tem teologia que possa ir contra, não tem quem até hoje possa arrancar isso da palavra, é que viram o Espírito Santo descendo como pomba e que ouviram Deus falando: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Acabou. A obra de Cristo nesse mundo começou de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. E nós vamos ver hoje, através da palavra, que essa obra continua através da sua vida, através da vida da igreja. Querido, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender e liberar o Espírito Santo a agir de uma forma que venhamos ter consciência desse poder, consciência principalmente desses céus que estão abertos. A igreja precisa entender isso. Nós clamamos tanto: céus se abram, céus se abram. Não seria melhor você começar a pedir: Senhor, faça com que eu ande debaixo desses céus que estão abertos? Não seria melhor nós pedirmos ao Senhor: Senhor, me ensina a caminhar de uma forma que eu realmente seja a manifestação desse poder, desse amor, dessa graça? Eu entendo que Deus quer nos levar para os céus,
Mas da mesma forma eu entendo que cabe à igreja mostrar a esse mundo o que é o céu. Eu creio, através da palavra, que os céus e terra, quando Jesus, essa visão de rasgar-se os céus e terra se unem. E céus e terra se unem através da igreja. Quando a igreja, quando os filhos de Deus, quando a manifestação dos filhos de Deus, que eu creio que é a maior expectativa que esse mundo espera, que a natureza espera, que a manifestação dos filhos de Deus se cumpre, quer dizer, essa manifestação é trazer os céus na terra, é manifestar esse Deus que está no céu, mas que está também através da igreja na terra, que também está através do Espírito Santo trabalhando na sua vida. Quantos creem nisso e podem dar glória a Deus por isso? Por isso, a igreja caminha com uma vida sobrenatural. Volto a dizer, às vezes a gente fala de sobrenatural como fosse uma coisa assim. O que será isso? Para a igreja do Senhor Jesus, o sobrenatural é natural. Eu não consigo ler nas Escrituras como um texto como esse, aonde se fala de céu rasgando, Espírito descendo como pomba, voz que se ouve do céu. Gente, isso é algo sobrenatural. E quando eu olho para a palavra de Deus e começo a entender isso, eu vejo que é dessa forma que a igreja caminha. É dessa forma que a igreja começa a entender essa vida no sobrenatural. Mas por que uma vida no sobrenatural? Há 3 pontos que eu gostaria, e hoje eu vou ser talvez bem presbiteriano, né? Com os 3 pontinhos lá, né? Mas não é por causa disso não, gente. É porque realmente é o entendimento que eu tive sobre esse texto para compartilhar com vocês. Por que viver? Primeiro é uma questão de chamado. Segundo é uma questão de ser filho de Deus. E terceiro é uma questão de sobrevivência da igreja. Repete comigo. Uma questão de chamado. Uma questão de identidade de filho. E uma questão de sobrevivência da igreja. Quando eu olho um texto como esse, e eu gostaria que novamente agora você estivesse com a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 1, preste atenção comigo, abra aí a sua Bíblia de novo, em Marcos capítulo 1. Por que é uma questão de chamado? Eu falo para vocês, o modelo que eu tenho de chamado, primeiramente, é o modelo de Cristo. A primeira pessoa que eu vejo com um chamado de Deus, e que pode sim dizer, ele foi perfeito em todo o processo, começo, meio e fim, é Jesus. E quando eu vejo o texto de capítulo 1, abra sua Bíblia, vamos andar em alguns versículos, para você prestar atenção em algumas coisas que aconteceram. Alguns eventos aconteceram logo depois do batismo de Jesus. E esses eventos que eu falei semana passada vão mostrar claramente a caminhada da própria igreja, como devemos viver e como essa vida no sobrenatural. Abra aí, preste atenção na sua Bíblia. Vejam só. Lemos no capítulo 1, versículo 11 e 12, lemos há pouco sobre o viu e ouviu. Versículo 12 e 13, presta atenção, logo ele foi levado para onde? Para o deserto. Quer dizer, começa a nos mostrar a luta de Satanás para paralisar o ministério, para tentar de alguma forma impedir o avanço do ministério de Jesus. Ele sabia que Jesus estava num tempo separado em oração. Sabemos que a vida, todo o ministério de Jesus foi regado de oração. Repete comigo, o ministério de Jesus foi regado em oração. Não foi em títulos, não foi em cargos, não foi em posições. Ninguém deu cargo para ele, ninguém deu posição, ainda que os judeus pensassem que ele viesse ser um rei, que viesse ao mundo colocar um rei no terreno. Ele nunca teve um cargo, ele nunca teve uma posição. Ele era um mestre, mas Satanás sabia do projeto de Deus para a vida dele. E nós conhecemos esse texto, já ouvimos mensagens sobre esse texto, os vários momentos que ele foi tentado de alguma forma
recuar ou paralisar o ministério do próprio Cristo. Vejam lá, voltando, versículo 15, preste atenção, 15, diz assim, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele saiu do deserto, ele foi para Galileia. Repete-se comigo, ele foi para Galileia. Foi para Galileia pregar sobre a vinda do reino de Deus. Preste atenção. Os céus se abriram, viu, ouviu, foi para o deserto, começa a pregar sobre o reino de Deus. Ele começa a pregar e vem logo após a convocação dos discípulos, os primeiros discípulos, não é isso que diz aí na sua Bíblia? Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, versículo 16, que lançava a rede no mar. Adiantando, pouco mais adiante, versículo 19, viu Tiago e João, versículo 20, e logo chamou, e deixando o barco, seu pai Zebedeu, os empregados seguiram após Jesus. Preste atenção, olha como que nós podemos ver o sobrenatural acontecendo. Viu, ouviu, foi para o deserto, foi para Galileia, pregou o Evangelho, convocou os primeiros discípulos. É um processo. Olha o sobrenatural de Deus acontecendo. O que acontece no versículo 21, logo após o chamado? Ele vai para Cafarnaum, e logo no sábado ele foi o quê? Ensinar na sinagoga. Ele ensinou na sinagoga, e versículo 22 diz que as pessoas ficaram como? Como que as pessoas ficaram? Maravilhadas. Quer dizer, o sobrenatural. Ele era um desconhecido. Quem que era Jesus, gente? Para aquele povo judeu. Ele chega, entra no templo, na sinagoga, e eles ficam maravilhados. Sobrenatural. Quando nós pregamos o Evangelho de uma maneira sobrenatural, as pessoas ficam impactadas. As pessoas começam a ouvir o que você tem para falar, o seu testemunho, a palavra que você declara. As pessoas ficam chocadas porque existe algo sobrenatural. Continuando, o que aconteceu logo depois do versículo 23? Olha aí, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem o quê? Possesso de quê? Espírito imundo. Beleza, gente? Sobrenatural. Viu, ouviu, Galileia, convocou os discípulos, foi para Cafarnaum, pregou, o povo ficou, uau! E logo após, o que aconteceu? Puf! Caiu um endemoniado. Gente, quando eu olho para tudo isso, como não crer que a igreja tem um chamado para viver no sobrenatural? Continuando, preste atenção, olha aí, vai caminhando com a sua Bíblia aí. Versículo 30. Isso aqui é uma parte interessante, né? Quando ele vai e cura a sogra de quem? De Simão Pedro, que ela estava com febre, e logo lhe falaram, e ela foi curada. Sobrenatural. Versículo 32, gente, eu estou falando de um capítulo só da Bíblia, viu, gente? Um capítulo, quem não está acompanhando, só para você entender. Isso é um capítulo, o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Olha quanta coisa acontecendo. Viu, ouviu, foi para o deserto, o diabo tentou, foi para Galileia, começou a pregar o Evangelho do Reino, chama os primeiros discípulos, vai para Cafarnaum, prega, o povo fica, uau! E acontece, cai o endemoniado, sai, vai para a casa de um dos discípulos, Pedro, a sogra está enferma, ela é curada. Veja só, 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus quem? Quantos? Quantos? Todos. Pensa, gente, você chegar e pegar numa cidade, o povo catar todos os doentes, todos os enfermos, e colocar na frente dele. E não é só doentes, quem mais? Os, vão ouvir, endemoniados. Viu, ouviu, foi para o deserto, o diabo tentou, foi para Galileia, pregou o Evangelho do Reino, convocou os primeiros discípulos, foi para Cafarnaum, pregou na sinagoga, uau, cai endemoniado, cura a sogra de Pedro. E agora, pegam todos enfermos, todos endemoniados, levam para ele
versículo 34 diz: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitiram que falassem, porque sabia quem era. Versículo 35: tendo levantado-se à alta madrugada, saiu para orar. Versículo 39: então foi por toda a Galileia, pregando o quê? Ele voltou de novo a fazer o que ele fazia, pregando nas sinagogas e fazendo o quê? Expulsando demônios. Eu sei que talvez você escute uma mensagem como essa e fala: pastor, como que pode, num capítulo da Bíblia, ter tanta coisa sobrenatural acontecendo no ministério de Jesus? Por isso que eu chamo para vocês, digo para vocês, o sobrenatural faz parte do nosso chamado. E não acaba aqui. Vamos terminar então o capítulo 1, versículo 41. O que aconteceu? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: queres ser limpo? Foi quando ele curou um leproso. Versículo 43. No mesmo que? No mesmo instante lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. Quer dizer, curado. Gente, como não crer que nós temos um chamado para seguir e viver como esse Cristo, como nosso Senhor? Como não crer? Como você lê um capítulo inteiro e vê do começo ao fim um viu e ouviu? Não é verdade? As pessoas estavam caminhando com ele, via e ouvia. Via a pregação, ouvia a pregação, via os sinais acontecendo. Pessoas sendo expulsos de demônios, sendo curados, sendo restaurados. Pegaram todos os doentes endemoniados, colocaram ali para ele, ele expulsou os demônios e curou a todos. Sobrenatural. E agora você me pergunta: pastor, mas era Jesus? Abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Agora aqui em Lucas capítulo 9, versículo 1, preste atenção. Agora ele já vai dar a instrução para o que os 12 devem fazer. Agora não é mais ele somente. Diz assim: tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Repete comigo: poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou, repete comigo, a pregar o reino de Deus. E novamente, o que diz? E a curar os enfermos. Jesus disse, gente, resumindo, parafraseando: o que eu fiz, agora vocês têm autoridade dada por mim para vocês também fazerem. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Agora não sou eu, agora é vocês. Talvez vocês falem assim: não, mas aqui era porque... não sei, pastor, como que pode, né? Gente, era o verbo vivo que estava falando. E às vezes a gente fica lendo a palavra de Deus e fica assim: mas Deus precisa falar comigo. Não precisa falar, Ele já falou o que você deve fazer. Você, como esses discípulos, tem um chamado. O que nós precisamos é levar o nosso nível de entendimento dessa verdade. O que eu percebo hoje em dia na igreja de Jesus, que a gente não consegue elevar o nível de entendimento. A gente lê a palavra de Deus e a gente não consegue compreender essa palavra e trazer para a nossa vida. É muito interessante quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia. Quase sempre a gente olha a Bíblia como um livro de regras. Estou mentindo? Faz isso, não faz isso. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode, não pode. Faz, não faz. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma palavra que traz algo chamado revelação. Repete comigo: revelação. Não ouvi.
É um grande erro você entender o cristianismo, e aqui eu falo da palavra de Deus, como uma religião daquilo que pode ou não pode. É um erro você entender e olhar o cristianismo só do prisma de conceitos éticos. Eu não estou falando que não tem ética dentro da Bíblia. Eu só estou falando para você que você precisa compreender o que realmente o cristianismo deve trazer. O cristianismo tem que trazer a revelação que está na Bíblia. E a revelação que está na Bíblia é de um Deus que desceu do céu, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e subiu e vai voltar. Tudo que a gente fala está relacionado ao céu. Quer dizer então que a palavra de Deus traz, e você precisa entender isso. O cristianismo não é uma religião de conceitos éticos, porque se não se fosse, gente, eu vou dizer uma coisa para você, tem muita religião bacana aí. Você vai ouvir os conceitos do budismo, é fantástico, a questão da ética e tantas outras religiões. Se você pensar dessa forma, você está dentro de uma religião errada. Porque você pensa que cristianismo é só para dizer para você o que faz certo e errado, você não está compreendendo a essência do evangelho. É de um Deus que vai vir buscar você. É de um Deus que quer levar você para o céu. Então o que eu compreendo claramente, para que o meu nível de entendimento sobre céu, sobre o poder de Deus, sobrenatural, se eu não entender que essa revelação, a palavra de Deus traz uma revelação das coisas dos céus, eu vou continuar no plano de simplesmente de conceitos, e não vou entender o propósito, o chamado que nós temos de pregar esse evangelho no poder de Deus. Repete comigo: pregar o evangelho no poder de Deus. Se só abrir um parênteses, que talvez a tua cabeça está assim: não, pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que ser santo como Ele é santo. Opa, com certeza. Mas você só vai conseguir ser santo como Ele é santo se você entender que Ele é um Deus que veio a esse mundo, desceu a esse mundo, conheceu as nossas lutas, as nossas dificuldades, e você, por conhecê-lo e amá-lo, você entregou sua vida para Jesus. Quer dizer, você conheceu um Deus. Você conheceu um Deus. Você não conheceu um homem. Você não pode dizer assim: eu entreguei minha vida para um homem. Não, você entregou sua vida para um Deus. Dá para você entender? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Vocês estão entendendo que a nossa vida não foi entregue para um homem? A nossa vida foi entregue para um Deus. A partir do momento que eu entrego minha vida para um Deus, eu começo a entender o que realmente Ele diz: sede santos como eu sou santo. É por isso que muitos não conseguem entender e tem muita dificuldade de falar sobre santidade. Ah, pastor, eu não consigo me santificar como a Bíblia fala, como a palavra de Deus fala. Cara, você não vai conseguir mesmo, se você não entender desse Deus que está no céu. Se você continuar olhando e buscando santidade, estou abrindo parênteses na mensagem, tá? Você continuar buscando santidade, olhando Deus só de regras e condutas, você não vai entender, vai ser um sofrimento, um tormento. Você parar de beber, você parar de assistir filmes pornográficos, você parar de ter uma vida com lábios impuros, você parar de andar em ambientes que não glorificam a Deus. Você vai achar tudo que isso é um saco, isso aí é religião, eu estou cansado disso, já ouço muito disso, né? Fiquei tanto tempo dentro da igreja, nunca consegui me libertar, vivi tanto tempo dentro da igreja, e é muito difícil servir a Deus. Não é nada difícil servir a Deus, se você conhece esse Deus que está no céu. Se você conhecesse Deus somente pelas letras, né, como a própria palavra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. Eu não estou dizendo que nós não precisamos conhecer e entender a palavra, mas se a vida de Cristo não estiver em você, se você não conseguir entender esse chamado de Deus para a sua vida, de viver no sobrenatural, de conhecer esse Deus,
vai ser muito difícil você realmente compreender a palavra da forma que Deus quer que você compreenda, que traz transformação, que traz mudança. Por isso que eu digo, esses dias nós estamos vivendo coisas sobrenaturais na nossa igreja. Não estou precisando mais pregar aqui, para com isso, faça isso, ficar pregando regras e doutrinas. O Espírito Santo está falando. Quantos creem nisso? O Espírito Santo está falando. Eu estou ouvindo testemunho de vidas que estão restaurando casamento, conserto de casamento. Eu estou ouvindo vida de jovens que estão largando os vícios da pornografia. Eu estou ouvindo testemunho de vida de homens e mulheres que estão mudando a história das suas vidas através do que? Do poder do Espírito Santo. Quer dizer, quando eu entendo isso, eu começo a entender de algo sobrenatural. Coração, oi. Quando a gente fala de algo sobrenatural, deixa eu dar um testemunho rapidinho para vocês de algo tremendo que eu aprendi muito cedo na caminhada com Deus. Vocês sabem que nós saímos da Umbanda e do Candomblé, toda a minha família. A minha irmã, com 14 anos de idade, fomos para macumbaria, feitiçaria, para Umbanda, para o Candomblé. E fomos, você fala assim, pastor, mas você ficou só 5, 6 anos. Gente, pensa 5, 6 anos. Você raspando na Umbanda, você raspando no Candomblé. Não vamos lá tomar passe, como algum de vocês já pode ter ido um dia, né? Ah, não, eu já fui um dia, eu tomei um passe. Ah, alguém leu, um espírito lá na mesa. Não, gente, a gente não fez isso não, a gente fez muito mais. A gente entregou nossa vida na Umbanda, no Candomblé. Então pensa 5 anos da nossa vida, uma desgraça. Minha irmã, 14 anos foi, não aguentava mais, 19 anos. A pobrezinha estava num estado totalmente entregue, já cuidava de um centro de macumbaria, de feitiçaria, e nós estávamos lá nessa luta. Tá, resumindo, Deus começou a trabalhar na vida da minha família. Nós levamos 4, 5 anos para sair dessa luta. Paramos de ir quando ela tinha 19 anos, virou um tormento, família, virou um monstro de problemas dentro do lar, e ela tentando sair do espiritismo, nós tentando, lutando. Resumindo, nós conhecemos o Evangelho de uma maneira poderosa, ainda que nós fomos firmar a primeira igreja onde nós entregamos nossa vida e fomos batizados, foi dentro de uma igreja batista muito tradicional, extremamente tradicional, que era vizinha do nosso prédio lá no Rio. Mas, para falar do poder sobrenatural de Deus, do chamado e do conhecimento desse poder de Deus, não somente pelas letras, mas por um poder de crer no Deus soberano. Eu lembro da mãe uma vez, ali aquela baixinha ali, eu lembro da mãe uma vez naquela luta, nesse intervalo de 19 a 24 anos, 4, 5 anos, nessa luta, e a minha irmã chegou no ponto que ela ficava endemoniada dia e noite. Nós no meu quarto, a mãe trabalhava, ajudava, costurava, tudo num quartinho só, todos nós lá naquele quarto. Ela endemoniada dia e noite. Chegou uma hora que a minha mãe não aguentou mais. É algo cômico, engraçado, mas eu entendi que existe um Deus poderoso nessa história que eu vou contar. A mãe cansada, ela já tinha ganho uma Bíblia, né? Por mais que a gente também fôssemos, olha que confusão, hein? Íamos na banda do terreiro na sexta, no sábado, domingo de manhã estávamos na igreja católica na missa. Você imagina que beleza de família que era a minha, né? Você acha que a sua é complicada com religião, você imagina a minha. O povo era apavorado com a gente, né? Porque a gente pensa um povo complicado. Nós não sabíamos o que acreditava, a gente acreditava em alguma coisa. Eu sei que nesse intervalo de sofrimento inteiro, essa minha mãe se cansou um dia. Do pouco conhecimento que ela tinha a Bíblia, ela lia no Salmo 91, 23, ela lia a Bíblia, deixava lá em cima, 91, 23, essa menina endemoniada de noite, o tempo foi passando, os anos foram passando, eu sei que uma noite, e nesse dia foi engraçado e foi extraordinário. Ela chegou e ela endemoniada, gritando lá, e aquela brigueira, porque era um relacionamento, né, muito íntimo. Imagina você conversar com um demônio dia e noite, e ele conversar com você, te ameaçar, ele falar o que você tem que fazer, que tinha que voltar para o centro, estava te esperando no centro. Minha mãe se encheu daquilo. Minha mãe pegou a Bíblia. Aí que eu falo que revelação do poder de Deus, uma pessoa que não tinha nem grande profundidade, não tinha conhecimento teológico, não tinha nada, mas tinha, sabe o que? Um coração aberto para o Espírito Santo. Tinha, sabe o que? A confiança num Deus. Tinha, sabe o que? A vontade de ser liberta.
tinha, sabe o que? A vontade de conhecer um Deus poderoso que pudesse ajudar a família dela a sair daquela situação. Essa mulher pega a Bíblia. Mãe, se esconde aí, né? Vou dizer, está se escondendo ali embaixo, lá da minha esposa ali, ó. Se esconde não, mãe. Ela pegou a Bíblia, estava lá, batendo boca, você pegou a Bíblia. Olha, eu não sei como orar, mas alguma coisa eu sei. Pegou essa Bíblia, uma Bíblia, pegou e lascou na cabeça da minha irmã demoniada, disse assim, ó: sai em nome de Jesus. Parece um filme de terror, né? Aí eu olhei pra mãe, né, mãe? Eu olhei pra mãe assim: mãe do céu, o que a senhora está tendo agora? O que a senhora tem que com esse negócio, com esse livro na mão aí, que a senhora conseguiu arrancar esse troço ruim? Ela acordou e foi aquele pacto do poder sobrenatural de Deus. Uma pessoa que não tinha conhecimento, estudo bíblico nenhum, o que ela tinha, que um dia ela entregou a vida dela para Jesus e dizia: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Chamado de Deus, chamado de Deus. Eu vou emendar para outra questão: identidade de filho. A mãe começou a entender que ela tinha um chamado, ela tinha uma autoridade que Deus tinha dado para ela. Quer dizer, ela não entendia nada disso, ela só foi prática. Ela praticou a autoridade antes de conhecer. Mas isso tornou uma identificação dela de filha de Deus. Por isso que eu falo, você precisa compreender isso. Pense bem, o sobrenatural não é nosso. O poder não é nosso. O poder é de quem? É de Deus. Mas quando você recebe Jesus, você é habilitado a viver nesse sobrenatural. Você pode dar glória a Deus? Você é habilitado a viver uma vida como a minha mãe naquele momento, no primeiro instante, foi o primeiro momento que ela viu o poder de Deus. E daí, gente, uma outra história, eu conto tanto de coisa que aconteceu em nossa família, sem ainda nós não termos ainda sido batizados, sem ainda nós não termos uma igreja fixa, sem ainda ninguém pregar o Evangelho ensinando Bíblia, classe de estudo bíblico, nada disso. Mas tudo aconteceu porque nós começamos a entender desse poder sobrenatural de Deus. Sabe que você tem dificuldade de entender? Porque quando a gente vive no sobrenatural, a gente tem que entregar a nossa vida totalmente para Jesus. Para você viver no sobrenatural, tem que viver o que a dona Dulce viveu. Ela estava encurralada. Ou era Satanás, ou era esse Deus que ela estava conhecendo. Só que acontece que a gente vem para a igreja, senta nesse banco como você está sentado aí, e a gente começa a relaxar. Sabe o que acontece? Você senta nesse banco, você começa a dizer assim, ouve uma mensagem como essa, e diga assim: isso é para mim não, isso é para a dona Dulce, é para fulana que passa luta, é para ciclana que tem possessões demoníacas, é para fulana que está doente. Você começa a viver uma vida onde você cria suas razões, você tenta compreender da sua forma sobrenatural. Mas, gente, o sobrenatural, você não consegue entrar na mente de Deus. Deus faz o que Ele quer, gente. Se Ele quiser agora derrubar todos vocês agora, Ele derruba vocês todos aqui agora. Se Ele quiser agora fazer vocês chorarem arrependido, ou passarem anos e anos da sua vida sentado num banco de igreja, sem pregar o Evangelho, e fazer com que você saia nessa noite gritando que nem um maluco na rua: Jesus Cristo é o Senhor, você vai fazer. Sabe por quê? A experiência com Deus nos leva a termos uma vida sobrenatural. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia da filiação dele, quem era o Pai. Ele sabia. Quando Jesus ressuscitou, ele veio, foi ao encontro aos discípulos. Quando chegou naquela casa, estavam todos apavorados. Você lembra desse texto? Estavam todos apavorados. E a primeira coisa que Jesus disse para eles, repete-se comigo: paz seja convosco. E depois de dizer paz seja convosco, ele repetiu novamente: paz
seja convosco. E ele disse assim para o seu discípulo: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Olha aqui para mim. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Você está ouvindo bem isso? Ele está falando para você: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Aí sabe o que ele fez? Coisa de filho. Ali está, filhos de Deus. Diz o texto, diz que ele fez assim, ó, e disse: recebei o Espírito Santo. Ele soprou. Está na Bíblia, tá? Pode procurar, ele faz isso. Ele: recebei o Espírito Santo. Queridos, é coisa de filho. Não tem como. Não tem como você entender da obra sobrenatural se você não compreender isso. Imediatamente ele fala das coisas de que os discípulos estariam tendo que viver. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Sopra o Espírito Santo. É assim que faz. Ele te chamou e ele já. E você? Glória a Deus. Ele já soprou o Espírito Santo em você. Quantos aqui creem nisso? Eu, glória a Deus. Deus não para de soprar, não. Não para de soprar em mim. Queridos, isso é papel. Isso é questão de chamado. Isso é questão de sermos filhos de Deus. Por isso que nós vivemos no sobrenatural. Por isso que eu creio que essa igreja está mergulhando no mover do Espírito Santo de Deus, porque aqui tem filhos de Deus, glória a Deus. Aqui tem homens e mulheres com chamado de Deus. Cara, Deus tem um chamado para a sua vida. Não perca oportunidade. Se Deus colocou uma moça com um coração temente a Deus como essa menina aí, entenda isso. Eu não sei quais são os seus conceitos religiosos, mas cristão eu sei que você é. E você conhece Jesus. É isso que Jesus quer. Jesus quer que a nossa vida esteja totalmente entregue nas mãos dele, e que venhamos viver essas experiências. Aí você escuta como pastor, nesse último momento está ficando maluco. Eu não estou maluco, gente. Eu só estou consciente daquilo que Deus me chamou, daquilo que Ele quer que eu viva. E agora sim, a questão da sobrevivência da igreja. Quando você parte, nós estamos estudando o livro de Atos, e já vamos fechar aqui nesse ponto, uma questão de sobrevivência. Nós vamos ver que a igreja de Atos sobreviveu, porque ela se moveu de uma forma sobrenatural. Abre aí Atos capítulo 4, só quero ler um texto. Todo mundo sabe disso, do que Deus fez por intermédio daquela igreja de Atos, e falamos que ela é modelo para nossas vidas, e é mesmo, gente, é modelo mesmo. Atos capítulo 4, de 24 a 31. Não, de 28, não, 29 a 31, desculpa. Atos 4, 29 a 31. Essa é uma oração que a igreja estava fazendo logo depois que Pedro e João foram para o Sinédrio e foram soltos. Eles correram para junto da igreja dos irmãos, e eles fizeram uma oração. Olha que oração linda que eles fizeram. Atos capítulo 4, do 29 ao 31. Diz assim: agora, Senhor, olha para as suas semeaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. 30. Enquanto que estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo. 31. Tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram como? E o que aconteceu? Com intrepidez. O que eles fizeram? Anunciavam a palavra de Deus. A igreja de Atos venceu, não foi porque era poderosa,
porque por sinal era uma igreja perseguida. O povo que estava ali, aqueles primeiros cristãos, só pensem vocês que eles tinham algo de melhor para dizer assim, não, eles abafaram na pregação do evangelho. Sabe o que eles abafaram? Foi o poder de Deus, foi o sobrenatural. Mas sabe por quê? O que eles faziam? Eu vou falar de uma maneira bem simples. Sabe o que eeles faziam? Repete-se comigo. Eles repetiam o que Jesus havia dito a eles para fazer. Eles pregavam o evangelho, eles ministravam cura, eles ministravam libertação. E assim, de vez em quando aconteceu algumas coisas assim, que era assim um agrado de Deus maior ainda, como agora. Tremeu o lugar. Pensa, gente. Você está no lugar da pessoa, você começar a ver esse chão aí, ó, tremer. Poder de Deus. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. A igreja caminhou muito bem nas primeiras décadas, mas quando se começou a passar para os primeiros séculos, a igreja começou a se apostatar. A igreja começou a deixar de crer no poder e começou a crer no poder do homem. E a partir do momento que uma igreja começa a crer mais no poder do homem, quer dizer, mais no seu poder, quando a igreja, você começa a crer mais naquilo que você é, do que você pode fazer, do que você pode ser, esquece, gente, acabou o sobrenatural. Acabou. A igreja do primeiro século, nas primeiras décadas, foi algo extraordinário, se movia dessa maneira. E você vai estudar depois na história da igreja, nos primeiros séculos, a igreja se afastou do poder. Sabe por quê? Ela começou a racionalizar tudo. Ah, não, milagre? Para que milagre hoje? Se tem médico, se tem remédio? Imagina, demônio, não, essa pessoa não é demoniada não, isso é problema psicológico, leva para o psiquiatra, leva para o psicólogo que vai ajudá-la. Não vai ajudar? Eu vi na minha família, de psiquiatra que arrancava aqueles demônios, aquelas legiões de demônios. Racionalizar. Mas, gente, é uma questão de sobrevivência. Encerrando, temos vivido momentos especiais na presença de Deus. Eu só digo uma coisa para você: veja isso na igreja, no meio das crianças, no meio dos jovens, no meio das mulheres, no meio dos homens. Eu olho para essa igreja, eu vejo um poder sobrenatural sendo derramado neste lugar. Você crê nisso? Aí você pode perguntar: como se consegue isso? Simples, gente. Começamos a buscar, andar e viver conforme Jesus mandou que andássemos e vivêssemos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? E você começa a ver isso acontecer no nosso meio. Então é uma questão de sobrevivência. Andar no sobrenatural é necessário para a pregação do Evangelho. Você precisa se levantar, você precisa buscar mais o Espírito Santo. O sopro já foi dado. Abre teu coração. Para de racionalidade, de racionalizar tudo, querer achar razão, resposta para todas as coisas. Ah, não, falar em línguas. Contei domingo passado, né? A vergonha que eu passei porque eu era, pensa. Me converti vendo isso tudo de poder de Deus aí, que eu contei para vocês. Fui para uma igreja batista, estava assim, fiquei assim, né? Não cria em dons, não cria em línguas, e era daquele que levantava a bandeira, né? Aí contei semana passada para vocês as vergonhas, né, com um amiguinho meu. Isso aí quando eu tinha 17, 18 anos de idade. E o cara do fogo, né? Um cara de uma igreja pentecostal hoje, que começou a orar por mim. Começou a orar por mim. Tinha até a raiva do pobre do guri, mas orou por mim até, contei semana passada a vergonha que eu passei num culto. Eu comecei a orar em língua sem saber que eu estava orando. Foi um escândalo tão grande. Fui parar na sala do pastor, o pastor mandando eu calar a boca, que eu nunca mais abri a boca para falar aquilo. A vergonha que eu passei. Mas Deus me mostrou que não tem que ser como eu quero. Ele faz do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Hoje eu entendo que Deus, quando fala de dons, Ele pode dar, mas também a gente pode buscar. Não é verdade? A gente pode buscar. Por quê? Qual o pecado em buscar os melhores dons para a nossa vida? Então, gente, eu termino esse domingo com o qual nós terminamos. Estamos aí quase chutando no gol, né? Os 52 dias, dizendo isso para vocês.
Não tem outro jeito. A igreja Reviver, se você não entende isso, eu digo para você, você vai ver coisas mais malucas acontecendo aqui dentro. Malucos falam o seguinte: não é que eu sou maluco, não, sou um cara bem instruído, bem estudado, com 3 faculdades, sou bem instruído, minha esposa é bem instruída, eu não sou ignorante. Eu não sou ignorante da palavra, não sou ignorante daquilo que Deus, mas eu sou aberto a Deus, que um dia me tirou dentro do espiritismo, de macumbaria, que eu vi coisas sobrenaturais acontecendo, não tem como eu negar isso na minha vida. Vocês entendem isso, gente? Um dia desse eu falei para vocês sobre isso, gente, não tem como negar. Como que eu vou negar de orar para uma pessoa, expulsar um demônio e ver o demônio caindo daqui? Como que eu vou negar? Né? De orar por cura, quando muitas vezes eu fui curado já recebi curas sobrenaturais sobre a minha vida. Então não posso mais, não posso. Eu digo uma coisa para vocês, não sei, vão ver coisas maiores acontecendo neste lugar. Eu creio nisso, porque Deus está levantando nessa igreja homens e mulheres para viver o sobrenatural. Isso não é programa de televisão, isso não é programa da net, né, de algum canal de vivendo no sobrenatural. Não, porque o sobrenatural está acontecendo aqui dentro. E eu posso ver isso na sua vida. Quantos creem nisso? Eu posso ver isso na sua vida. Irmã Maria, só vou pedir perdão, Maria, porque eu estou pregando a mensagem. Eu preciso terminar a mensagem, tá bom? A senhora me entende, depois eu converso com a senhora sobre isso. Vamos colocar de pé. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Deus está falando neste lugar. O Espírito Santo está se movendo neste lugar. Eu creio no poder de Deus. Quantos creem no poder de Deus? Quantos creem no sobrenatural? Dê a mão aí para o seu irmão ao seu lado aí. Dê a mão para o seu irmão ao seu lado. Isso. Talvez você pergunte, pastor, como isso tudo está acontecendo? Gente, é o que nós estamos permitindo o Espírito Santo fazer. Se nós damos liberdade ao Espírito Santo, Ele trabalha. Quantos creem nisso? Se nós começamos a orar, pedindo a Deus para nos capacitar para sermos instrumento dele, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a minha vida poderosamente. Eu te convido a começar a orar por isso. Começa a orar agora, agradecer a Deus por esses 50 dias de campanha. E começar a dizer, Senhor, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de intimidade com Deus, é uma questão de chamado. Você tem chamado, você é filho de Deus. A obra de Deus vai caminhar no poder de Deus. Começa a orar, começa a orar. Eu quero ouvir os intercessores orando. Eu quero ouvir você orando. Ore, começa a clamar. Começa a dizer, Senhor, talvez você tenha dificuldade para entender esse algo sobrenatural de Deus. Reconheça isso, Senhor, me perdoa, porque eu tenho muita dificuldade de entender o sobrenatural. Mas eu creio que o Senhor tem o sobrenatural para agir na minha vida. Estamos aqui. Estás aqui, Espírito Santo. Tu estás aqui, começa a tocar essa igreja.